Você já imaginou o que realmente aconteceu com os anjos caídos, Azazel e Samiasa? Aqueles que desafiaram os céus e corromperam a humanidade? O que poucos sabem é que essa história não é apenas sobre desobediência, mas sobre a luta mais épica que o mundo espiritual já presenciou. Rafael e Miguel, dois arcanjos de poder incomensurável, foram incumbidos de uma missão crucial: capturar esses poderosos seres e restaurar o equilíbrio entre o céu e a terra. Mas como eles conseguiram? Quais segredos sombrios essa batalha esconde? A resposta pode mudar sua percepção sobre o que acontece nas sombras invisíveis da história celestial. Prepare-se para desvendar mistérios que foram ocultos por séculos. Desde o início da criação, os anjos eram seres de pura luz, enviados para guiar e proteger a humanidade. Entre eles, existiam dois nomes que se destacavam pela profundidade de sua influência: Azazel e Samiasa. No entanto, o que começou como uma missão sagrada logo se transformou em uma rebelião. Ao observarem o mundo dos homens, esses anjos caídos se deixaram seduzir pelos prazeres e poder que os mortais detinham. Suas asas, outrora símbolo de pureza, se tornaram sombras sobre a terra. A rebelião de Samiasa e a corrupção de Azazel marcaram o início de uma nova era de escuridão. E foi nesse cenário que tudo mudou. Azazel, conhecido como o disseminador de conhecimentos proibidos, foi quem primeiro corrompeu os seres humanos. Ele ofereceu a sabedoria das armas, dos metais e da magia, transformando homens comuns em guerreiros sedentos de poder. Samiasa, por sua vez, liderou a rebelião celestial, incitando outros anjos a abandonar seu propósito divino. Juntos, eles quebraram as barreiras que separavam o mundo dos homens e o reino dos céus. E com isso, a humanidade, fascinada e perdida, passou a seguir um caminho de decadência e caos. A queda desses anjos causou um impacto devastador. As civilizações que outrora prosperavam começaram a definhar sob a influência maligna dos anjos caídos. O caos se instaurou em todos os cantos da terra, enquanto a humanidade se afundava em guerras, violência e destruição. Não era apenas uma luta física, era uma batalha espiritual, onde o conhecimento divino era distorcido e usado para fins sombrios. Azazel e Samiasa se tornaram mais que líderes de uma rebelião. Se tornaram símbolos de tudo o que há de mais corrupto e sombrio no coração humano. Essa rebelião, no entanto, não passou despercebida pelos céus. Os arcanjos, liderados por Miguel e Rafael, observaram o desenrolar dessa corrupção e se prepararam para agir. Mas a tarefa não seria fácil, pois Azazel e Samiasa eram poderosos e não desistiriam de suas conquistas facilmente. A terra já havia sido profundamente marcada por sua influência, e restaurar a ordem demandaria mais do que força. A sabedoria e a paciência de Miguel e Rafael seriam postas à prova em uma das batalhas mais grandiosas da história celestial. Os vigilantes, como eram conhecidos, foram anjos enviados à Terra com um único propósito: proteger e guiar a humanidade em seu desenvolvimento. Eles eram seres de uma sabedoria incomparável, destinados a ensinar aos humanos os segredos do universo, os caminhos da luz e da harmonia. Samiasa, um dos mais poderosos entre eles, era o líder desse grupo. Sob sua tutela, os vigilantes deveriam ter sido guias celestiais, mas ao observar a humanidade de perto, muitos deles foram seduzidos pelos prazeres da carne e pelo poder sobre os mortais. Com o tempo, Samiasa começou a questionar as regras celestiais. Sua influência entre os vigilantes cresceu, e o que era uma missão sagrada se transformou em uma conspiração contra o céu. Ele convenceu outros anjos de que seus poderes não deveriam ser limitados e que poderiam moldar a terra à sua vontade. Foi nesse momento que a corrupção se infiltrou no coração dos vigilantes. Eles passaram de protetores a dominadores,
entregando conhecimentos que os humanos não estavam prontos para receber. Segredos sobre as estrelas, o metal e o poder sobre a vida e a morte. A queda dos vigilantes começou com esses ensinamentos proibidos. Humanos, antes humildes e reverentes, se tornaram ambiciosos e violentos, usando o conhecimento dos anjos caídos para conquistar uns aos outros. As guerras começaram a se espalhar como fogo, e a Terra, que deveria ser um refúgio de paz e aprendizado, tornou-se um campo de batalhas. Samyaza, envolto em seu próprio orgulho, acreditava que essa nova ordem era superior, que os humanos agora estavam mais fortes e independentes. Mas, na realidade, eles estavam apenas mais distantes de sua essência divina. O propósito original dos vigilantes foi distorcido além do reconhecimento. O que deveria ser uma ajuda divina se transformou em um desastre espiritual. A terra estava afundada em trevas e a corrupção não podia mais ser contida. Foi então que o céu decidiu agir. Mas capturar os vigilantes, especialmente Samyaza, não seria uma tarefa simples. A rebelião já estava instaurada e os céus se preparavam para uma batalha sem precedentes. Samyaza, com seu carisma inegável e presença imponente, se destacou como o líder natural da rebelião entre os anjos. Ele não era apenas um vigilante comum. Sua influência ia além da liderança física. Era o magnetismo espiritual que atraía os outros anjos para sua causa. Ele começou a questionar as regras do céu de forma sutil, plantando sementes de dúvida nos corações daqueles que estavam ao seu redor. Ele acreditava que os anjos deveriam ser livres para experimentar tudo o que a terra oferecia, e que o conhecimento divino não deveria ser limitado. A forma como Samyaza manipulava a situação era impressionante. Ele usava sua sabedoria para transformar a curiosidade dos outros anjos em desejo e o desejo em rebelião. Um dos momentos mais marcantes foi quando ele propôs um pacto, um juramento de união entre os anjos caídos. Esse pacto selou o destino de muitos que, iludidos pelo poder e pela promessa de liberdade, se uniram a ele na queda. Era como se uma sombra tivesse descido sobre suas asas, corrompendo a pureza de suas intenções. A partir daí, não havia mais volta. O pacto de Samyaza foi um dos atos mais ousados já registrados na história celestial. Ele sabia que, ao selar esse acordo, estaria declarando guerra aos céus, e foi exatamente isso que ele fez. Sob sua liderança, os anjos caídos começaram a moldar a terra de acordo com suas próprias vontades. Eles se misturaram aos humanos, revelaram segredos proibidos e transformaram o mundo em um lugar de constante conflito. O que uma vez fora uma missão divina, agora era um jogo de poder. A rebelião de Samyaza, no entanto, não passou despercebida. Miguel e Rafael, observando de longe, sabiam que essa insurreição estava ganhando força. Eles viam o caos crescer, mas também entendiam que a batalha final ainda estava por vir. E Samyaza, em sua arrogância, acreditava que poderia desafiar até mesmo os arcanjos. Mas o que ele não sabia era que o destino já havia começado a se desenhar nas estrelas, e o fim da rebelião seria mais inevitável do que ele imaginava. Samyaza, com seu carisma inegável e presença imponente, se destacou como o líder natural da rebelião entre os anjos. Ele não era apenas um vigilante comum, sua influência ia além da liderança física. Era o magnetismo espiritual que atraía os outros anjos para sua causa. Ele começou a questionar as regras do céu de forma sutil, plantando sementes de dúvida nos corações daqueles que estavam ao seu redor. Ele acreditava que os anjos deveriam ser livres para experimentar tudo o que a terra oferecia e que o conhecimento divino não deveria ser limitado. A forma como Samyaza manipulava a situação era impressionante. Ele usava sua sabedoria para transformar a curiosidade dos outros anjos em desejo
e o desejo em rebelião. Um dos momentos mais marcantes foi quando ele propôs um pacto, um juramento de união entre os anjos caídos. Esse pacto selou o destino de muitos que, iludidos pelo poder e pela promessa de liberdade, se uniram a ele na queda. Era como se uma sombra tivesse descido sobre suas asas, corrompendo a pureza de suas intenções. A partir daí, não havia mais volta. O pacto de Samyaza foi um dos atos mais ousados já registrados na história celestial. Ele sabia que, ao selar esse acordo, estaria declarando guerra aos céus. E foi exatamente isso que ele fez. Sob sua liderança, os anjos caídos começaram a moldar a terra de acordo com suas próprias vontades. Eles se misturaram aos humanos, revelaram segredos proibidos e transformaram o mundo em um lugar de constante conflito. O que uma vez fora uma missão divina, agora era um jogo de poder. A rebelião de Samyaza, no entanto, não passou despercebida. Miguel e Rafael, observando de longe, sabiam que essa insurreição estava ganhando força. Eles viam o caos crescer, mas também entendiam que a batalha final ainda estava por vir. E Samyaza, em sua arrogância, acreditava que poderia desafiar até mesmo os arcanjos. Mas o que ele não sabia era que o destino já havia começado a se desenhar nas estrelas, e o fim da rebelião seria mais inevitável do que ele imaginava. Azazel era diferente de Samyaza. Enquanto o líder da rebelião se preocupava em seduzir os anjos, Azazel tinha outro foco: a humanidade. Ele via nos humanos uma oportunidade, uma vulnerabilidade a ser explorada. Azazel não estava interessado em apenas observar ou guiar. Ele queria moldar, corromper e transformar. Ele trouxe à Terra um conhecimento que jamais deveria ser revelado, ensinando aos homens como forjar armas, como manipular metais e, o mais sombrio de tudo, como dominar os segredos das forças ocultas. Foi Azazel quem entregou à humanidade o poder de destruir. Seu conhecimento proibido fez com que os homens se tornassem mais violentos, mais ambiciosos. O domínio das armas e do metal transformou simples pastores e agricultores em guerreiros, e o mundo pacífico que um dia existira se desfez rapidamente em guerras e conflitos. Azazel assistia a tudo com um prazer sombrio, vendo como seu impacto se espalhava como uma praga. Ele não corrompia apenas os corpos, mas as almas dos homens, distorcendo a moralidade e o senso de justiça. Sob sua influência, a terra se transformou em um campo de batalha, onde a ganância e a crueldade reinavam. Mas a corrupção de Azazel ia além das armas. Ele ensinou também os segredos das estrelas, da magia e dos encantamentos. O conhecimento que deveria estar restrito ao mundo celestial foi entregue nas mãos dos homens. Sob sua orientação, a humanidade começou a brincar com forças que não compreendia totalmente. O resultado foi um desequilíbrio profundo, um rompimento entre o plano espiritual e o físico. O que um dia era harmonia, agora era caos. E Azazel, com seu sorriso sombrio, sabia que não havia volta. Mesmo diante de tamanha destruição, Azazel não parou. Ele acreditava que a terra estava destinada a se tornar um reflexo do poder celestial, mas sob o comando dos anjos caídos. Seu objetivo era claro: dominar, controlar e reinar. No entanto, o que ele não previa era que o céu estava ciente de cada movimento seu. Rafael e Miguel observavam, esperando o momento certo para agir. E enquanto Azazel corrompia, a justiça celestial se aproximava silenciosamente, pronta para selar seu destino. Com o passar do tempo, os ensinamentos de Azazel e Samyaza transformaram a humanidade em algo irreconhecível. O que antes era uma civilização pacífica e em harmonia com a natureza, tornou-se uma sociedade marcada pela violência, ambição e ganância. O conhecimento proibido corrompeu não apenas a moral dos homens, mas também sua própria essência. A decadência não se manifestava apenas nas ações,
mas também nos pensamentos, nos desejos mais profundos. E assim, a Terra, que fora um lugar de aprendizado, se tornou um campo de batalha onde o poder era a única moeda de troca. As guerras se tornaram constantes e o caos reinava nas civilizações. Reis e líderes, antes governados pela sabedoria e justiça, agora buscavam apenas o domínio sobre seus semelhantes. O que Azazel e Samiasa trouxeram à humanidade não foi apenas o conhecimento das armas e da magia, mas também o veneno da divisão. Nações inteiras se erguiam apenas para serem destruídas, e a corrupção se espalhava como um incêndio incontrolável. A terra, que deveria florescer sob a proteção dos vigilantes, murchava sob o peso da sua decadência. A moralidade também começou a se dissolver. O que antes era considerado sagrado foi rapidamente descartado em nome do poder. Os humanos, que haviam recebido dons celestiais, começaram a usá-los para subjugar uns aos outros. Magia, encantamentos e armas de destruição eram usados sem consideração pelas consequências. O equilíbrio entre o plano espiritual e o físico se rompia de maneira irreversível. E no centro de tudo, Azazel e Samiasa observavam o mundo que haviam moldado, acreditando que essa era a nova ordem. Mas no céu, a paciência divina chegava ao fim. Rafael e Miguel observavam a decadência da humanidade com um olhar atento. Eles sabiam que algo precisava ser feito, que a corrupção não poderia continuar indefinidamente. A terra estava se afundando em uma escuridão da qual não poderia emergir sozinha. E assim, a decisão foi tomada. Os anjos caídos seriam capturados e a humanidade resgatada. Mas como prender seres tão poderosos sem mergulhar ainda mais o mundo no caos? Essa seria a missão dos arcanjos. A terra estava em ruínas e a decadência havia se infiltrado em todos os aspectos da vida humana. Foi então que a ira divina começou a se manifestar. Não era uma ira comum, mas uma reação necessária à corrupção que tomava conta da criação. O Criador, vendo os efeitos devastadores do conhecimento proibido, decidiu que era hora de intervir diretamente. A justiça precisava ser restaurada, e isso exigiria mais do que um simples julgamento. Era necessário um ato de poder celestial que colocaria fim à rebelião de Azazel e Samiasa. A paciência havia se esgotado. O céu emitiu um decreto claro. Os anjos caídos deveriam ser presos e a ordem restaurada. Rafael e Miguel, os arcanjos mais poderosos, receberam a missão de capturar os líderes da rebelião. Eles sabiam que não seria uma tarefa fácil. Afinal, Azazel e Samiasa eram seres poderosos e suas influências já estavam profundamente enraizadas na terra. Mas a justiça divina não se intimidava com o desafio. A decisão já estava tomada, e o que restava era apenas a execução desse plano grandioso. A humanidade, por outro lado, estava cega ao que acontecia nos céus. Eles continuavam a usar o conhecimento proibido, sem perceber que as forças celestiais já estavam se movendo para intervir. Mas o impacto da ira divina seria sentido por todos, mesmo aqueles que desconheciam o conflito celestial. A presença de Rafael e Miguel na Terra traria consigo um poder inimaginável. Não seria apenas uma batalha de anjos contra anjos, mas uma restauração do equilíbrio entre o bem e o mal. Uma purificação que afetaria toda a criação. Essa ira divina não era vingança, mas sim um chamado para a justiça. Era o momento de corrigir o desequilíbrio que havia sido criado pelos anjos caídos. Rafael e Miguel estavam prontos para agir, mas sabiam que essa seria uma missão diferente de qualquer outra que já haviam enfrentado. O desafio não estava apenas em capturar Azazel e Samiasa, mas em restaurar a harmonia no mundo humano. O relógio celestial já contava os segundos e a justiça estava prestes a ser feita. Miguel, o arcanjo comandante das hostes celestiais, sempre foi um símbolo de força e liderança divina.
Sua presença era imponente e sua determinação inabalável. Quando o decreto para capturar Azazel e Samiasa foi emitido, ele soube que seria o responsável por liderar essa missão. Seu papel como líder das forças celestiais não era apenas o de um guerreiro, mas de um estrategista. Cada movimento, cada ação de Miguel refletia a sabedoria que vinha diretamente do Criador. Ele não estava apenas travando uma guerra física, mas uma batalha espiritual pela restauração da ordem. Miguel não subestimava seus inimigos. Ele sabia que tanto Azazel quanto Samiasa eram poderosos e que sua influência sobre a terra era profunda. Mas a confiança de Miguel não estava apenas em sua própria força, mas na missão que havia recebido. O peso da responsabilidade que carregava não o enfraquecia, mas o fortalecia. Ele sabia que a justiça divina estava do seu lado e que nenhum poder corrompido poderia se igualar à luz que guiava suas ações. Cada passo dado era calculado, cada decisão precisa. O exército celestial que Miguel liderava estava preparado para a guerra. Anjos de todas as ordens aguardavam suas instruções, prontos para enfrentar os caídos. Miguel sabia que essa não seria uma batalha comum. A prisão de Azazel e Samiasa representava muito mais do que a simples captura de 2 anjos. Era o início de uma nova era para a humanidade e o fim de um período de corrupção sem limites. A missão de Miguel não era apenas física, mas espiritual. Ele precisava restaurar o equilíbrio, não apenas no céu, mas também na terra. Com sua espada celestial em mãos, Miguel se preparou para o confronto final. Sabia que o destino de Azazel e Samiasa estava selado, mas o processo para prendê-los exigiria mais do que força. Exigiria sabedoria, paciência e, acima de tudo, fé no plano divino. A batalha estava prestes a começar, e Miguel lideraria as hostes celestiais com a mesma firmeza com que sempre guiou o exército de Deus. A justiça se aproximava, e a luz de Miguel estava prestes a brilhar mais intensamente do que nunca. Rafael sempre foi conhecido como o arcanjo da cura, aquele que restaurava a vida e o equilíbrio onde o caos tentava se instaurar. Mas poucos conhecem sua face como guerreiro, aquele que empunha a espada divina com a mesma destreza que utiliza para curar. Quando foi chamado para a missão de capturar Azazel e Samiasa, Rafael sabia que não poderia apenas usar seu poder de cura. Ele precisaria se preparar para a batalha. A dualidade de seu papel tornava sua presença ainda mais significativa. Ele era o curador que trazia a restauração, mas também o guerreiro que lutaria para preservar essa cura. A terra estava ferida, e Rafael sabia que sua missão não seria apenas prender os anjos caídos, mas também restaurar o equilíbrio perdido. Enquanto Miguel liderava as hostes celestiais com força e estratégia, Rafael trazia consigo a esperança de que, após a batalha, haveria redenção para a humanidade. A cura que ele oferecia não era apenas física, mas espiritual. Rafael carregava o fardo de saber que, mesmo depois da prisão de Azazel e Samiasa, as cicatrizes da humanidade permaneceriam. Ele seria aquele que, após a batalha, ajudaria a curar essas feridas profundas. Durante a missão, Rafael sabia que enfrentaria desafios imensos. Azazel, com seu conhecimento corrompido, havia deixado uma marca profunda na terra. Mas Rafael não temia. Sua fé era tão inabalável quanto sua força. Ele sabia que, para capturar Azazel, precisaria lutar com uma intensidade que poucas vezes havia demonstrado. E, ao lado de Miguel, ele se preparou para o confronto. O equilíbrio entre a força e a cura estava em suas mãos, e ele estava pronto para cumprir seu papel. No coração de Rafael havia uma certeza: a justiça de Deus prevaleceria. Mesmo diante da escuridão que Azazel e Samiasa espalharam, Rafael sabia que a luz da cura e da restauração brilharia mais uma vez.
Ele não estava apenas lutando para prender os anjos caídos. Ele estava lutando para restaurar a terra, para que a criação pudesse, um dia, voltar a florescer. E assim, com sua espada em uma mão e a cura na outra, Rafael partiu para a batalha, preparado para enfrentar qualquer adversidade que surgisse em seu caminho. A prisão de Samiasa foi um ato estratégico, meticulosamente planejado pelos arcanjos. Miguel sabia que não seria possível simplesmente atacar de frente o líder da rebelião sem um plano sólido. Samiasa era astuto, poderoso e cercado por seguidores leais. A captura dele exigiria mais do que força, exigiria inteligência e paciência. Miguel e Rafael traçaram uma estratégia que envolvia não apenas as hostes celestiais, mas também o uso do próprio ambiente terreno contra Samiasa. O objetivo não era apenas derrotá-lo, mas neutralizá-lo completamente. Samiasa, em sua arrogância, acreditava estar intocável. Ele havia se instalado em uma posição de poder, manipulando as forças da terra a seu favor. Mas essa confiança foi justamente o que permitiu que os arcanjos se aproximassem sem ser detectados. Miguel sabia que um ataque direto seria imprudente. Então a estratégia envolveu uma combinação de distrações e ataques sutis, desestabilizando as forças de Samiasa aos poucos. Quando o líder dos caídos finalmente percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Ele estava cercado. O momento da captura foi grandioso. As forças celestiais avançaram de forma avassaladora, deixando Samiasa sem alternativas. Ele lutou, como era de se esperar de um ser de seu poder, mas Miguel e Rafael estavam prontos para qualquer resistência. A batalha que se seguiu foi rápida, mas intensa. O poder dos arcanjos sobrepujou o de Samiasa, e com suas últimas forças ele tentou escapar. Mas o destino dele já estava selado. Miguel, com sua espada celestial, o aprisionou em correntes feitas de luz divina que nenhum ser caído poderia quebrar. Com Samiasa capturado, a terra respirou um pouco mais aliviada. No entanto, essa vitória não era o fim da missão. Azazel ainda estava solto, e sua captura seria um desafio ainda maior. Mas, naquele momento, Miguel e Rafael sabiam que haviam dado um passo crucial na restauração da ordem divina. O líder da rebelião estava aprisionado, e agora o foco se voltaria para o ser mais perigoso de todos, Azazel. Após sua captura, Samiasa foi levado para um lugar que poucos ousam imaginar. O destino dos anjos caídos não é simplesmente uma prisão física, mas um exílio espiritual, um abismo profundo onde a luz celestial mal pode penetrar. Miguel, com suas mãos firmes, arrastou Samiasa para esse local de isolamento eterno, onde ele seria mantido acorrentado até o julgamento final. O lugar onde Samiasa foi encarcerado é conhecido por ser impenetrável, um abismo insondável que aprisiona a essência dos caídos e os afasta para sempre da criação divina. As correntes que envolvem Samiasa não são feitas de metal, mas de pura luz celestial. Elas foram forjadas pela própria justiça divina, garantindo que nenhum poder corrompido pudesse libertá-lo. Cada elo representa a transgressão que ele cometeu. Cada fenda nas correntes é uma lembrança dos segredos proibidos que ele revelou à humanidade. O lugar onde ele está aprisionado é tão profundo e sombrio que até mesmo os outros anjos caídos temem se aproximar. Samiasa, que um dia fora poderoso e orgulhoso, agora se vê imobilizado, incapaz de mover-se ou influenciar o mundo. Mas o encarceramento de Samiasa vai além do castigo físico. O lugar onde ele foi aprisionado não é apenas um local de esquecimento, mas um lembrete constante de sua queda. Ele está isolado não só da terra, mas também de seus próprios seguidores, que outrora o reverenciavam. É um abismo de silêncio, onde ele é forçado a confrontar suas ações e a perceber que, apesar de sua grandeza, ele não foi páreo para a justiça divina.
Cada segundo naquele abismo é uma eternidade de arrependimento. Entretanto, a prisão de Samiasa não trouxe um fim completo à influência dos anjos caídos. Embora ele estivesse confinado, a sombra de sua rebelião ainda pairava sobre a terra. A prisão dele marcou um grande avanço para as forças celestiais, mas a missão não estava completa. O próximo alvo era Azazel, cuja captura seria ainda mais desafiadora. O destino de Samiasa estava selado, mas a batalha estava longe de terminar. Azazel sempre foi um desafio à parte, ainda mais sombrio do que Samiasa. Enquanto este liderava a rebelião com carisma, Azazel trabalhava nas sombras, corrompendo profundamente a humanidade. Sua presença não era estrondosa, mas cada ação sua deixava um rastro de destruição que parecia irreparável. Quando Rafael e Miguel capturaram Samiasa, sabiam que o próximo passo seria ainda mais perigoso. Azazel não era apenas um líder caído, ele era o mestre da corrupção, aquele que ensinou aos homens os segredos que os levaram a guerrear e se destruir. Ele não se contentava com a simples rebelião. Seu desejo era transformar o mundo em um reflexo sombrio do que um dia fora. Azazel resistiu ferozmente à aproximação das forças celestiais. Diferente de Samiasa, ele não subestimava seus inimigos. Estava preparado, com suas armadilhas e magias ocultas, esperando por Rafael e Miguel. Ele sabia que cedo ou tarde eles viriam para capturá-lo, e por isso seu último ato de rebelião seria o mais cruel de todos. Ele intensificou sua influência sobre a terra, incitando os humanos a guerras ainda mais sangrentas, levando nações ao colapso e estendendo suas garras sobre a alma dos mortais. A batalha contra ele não seria apenas física, seria um teste de força espiritual, onde a luz e a escuridão se enfrentariam em sua forma mais pura. O embate com Azazel foi marcado pela resistência constante. Mesmo enquanto era cercado pelas hostes celestiais, ele lançava suas maldições, tentava corromper aqueles que estavam a serviço da justiça. Rafael e Miguel enfrentavam um adversário que conhecia profundamente as fraquezas da humanidade e sabia como explorá-las. Mas, apesar de sua astúcia e poder, Azazel não conseguiria escapar do destino que se aproximava. Cada golpe desferido por Miguel e Rafael era uma reafirmação de que a justiça divina prevaleceria e que nenhum ser, por mais poderoso, poderia evitar o julgamento. No momento de sua captura, o mundo pareceu prender a respiração. Azazel, o anjo que corrompeu a humanidade, o ser que mergulhou a terra em uma escuridão sem precedentes, estava finalmente prestes a ser aprisionado. Mas, mesmo diante da derrota iminente, Azazel tentou uma última cartada. Ele intensificou seus esforços para semear o caos, tentando destruir o máximo que pudesse antes de ser preso. E, embora sua influência ainda ressoasse na terra, Miguel e Rafael sabiam que sua captura era o passo decisivo para restaurar o equilíbrio. O confronto entre Rafael e Azazel foi mais do que uma simples batalha. Foi o embate entre a luz da cura e a escuridão da corrupção. Rafael sabia que Azazel não cederia facilmente. Ele estava lidando com um adversário que conhecia profundamente as fraquezas da criação, alguém que tinha uma habilidade única de manipular e corromper o que tocava. Ao se depararem no campo de batalha, Rafael sentiu o peso da responsabilidade que carregava. Sua missão não era apenas derrotar Azazel, mas restaurar o equilíbrio que ele havia destruído. A força espiritual de Rafael era posta à prova em cada golpe. Azazel, por sua vez, lutava com uma fúria desesperada. Ele sabia que o fim se aproximava, mas não estava disposto a se entregar sem uma última tentativa de causar o máximo de caos possível. Suas palavras eram venenosas, tentativas de desestabilizar Rafael, de plantar dúvidas sobre a justiça divina. No entanto, Rafael permanecia inabalável. Sua força não vinha apenas da sua espada celestial,
mas da convicção de que estava lutando pelo bem maior, pela restauração da ordem que Azazel havia tentado destruir. Cada movimento de Rafael era calculado, preciso, demonstrando a habilidade de um guerreiro que também era curador. A batalha se estendeu por um tempo que parecia eterno. Azazel, com sua astúcia, lançou magias e maldições, tentando escapar da captura iminente. Mas Rafael, com a sabedoria adquirida em eras de servidão divina, conseguiu prever cada movimento, frustrando as tentativas de Azazel. O embate físico era intenso, mas o verdadeiro conflito estava no plano espiritual. Rafael sabia que, para vencer, precisaria não apenas derrotar Azazel fisicamente, mas também neutralizar a influência que ele exercia sobre a terra. No momento decisivo, Rafael desferiu um golpe que selou o destino de Azazel. Com sua espada de luz, ele aprisionou o anjo caído, imobilizando-o em correntes que nem mesmo o mais poderoso dos seres caídos poderia quebrar. A vitória foi completa, mas Rafael sabia que o trabalho estava longe de terminar. Embora Azazel estivesse preso, as cicatrizes de sua corrupção ainda marcavam a humanidade. A batalha havia sido vencida, mas a restauração estava apenas começando. A luz havia prevalecido sobre as trevas, mas a jornada de cura e redenção ainda precisava continuar. A prisão de Azazel foi um momento de grande peso para o universo. Quando as correntes de luz divina se fecharam em torno dele, foi como se uma sombra densa finalmente fosse dissipada. Miguel e Rafael juntos arrastaram Azazel para um abismo profundo, um lugar tão distante da criação que nenhum ser poderia sequer imaginar. O abismo não era apenas uma prisão física, mas um exílio espiritual, onde Azazel ficaria confinado, separado do mundo que ele tanto havia corrompido. O silêncio daquele lugar ecoava como uma sentença eterna, uma lembrança constante do que acontece quando a rebelião encontra a justiça divina. Azazel foi aprisionado em um local tão escuro e impenetrável que nem mesmo sua própria influência conseguia escapar de lá. As correntes que o imobilizavam eram forjadas pela luz celestial, e ele sabia que não poderia quebrá-las. Elas eram mais do que simples correntes, eram símbolos da sua derrota, da sua falha em subverter o plano divino. A maldição que o selou ali foi clara e irrevogável. Azazel ficaria confinado até o fim dos tempos, quando no julgamento final seria definitivamente julgado por seus crimes. Embora a prisão de Azazel fosse um alívio para o céu e para a terra, o mundo ainda carregava as cicatrizes de sua corrupção. O impacto dos seus ensinamentos ainda reverberava na humanidade. Ele havia semeado a ganância, a guerra e o caos, e mesmo aprisionado, essas sementes continuavam a crescer. Rafael e Miguel sabiam que a captura de Azazel era apenas o começo da restauração da ordem. A humanidade, embora livre de sua influência direta, ainda precisaria lutar contra os efeitos duradouros de sua corrupção. Mas, com Azazel confinado, havia esperança. Com Azazel preso, a missão dos arcanjos chegava a um desfecho, mas não ao fim. A vitória sobre os anjos caídos marcava o início de uma era de reconstrução e cura. Rafael, com seu papel de curador, sabia que ainda havia muito trabalho pela frente. A justiça havia sido feita, mas o equilíbrio que Azazel havia destruído levaria tempo para ser restaurado. E assim, enquanto Azazel permanecia confinado no abismo, os arcanjos retornavam ao seu posto, prontos para guiar a humanidade no caminho da redenção. As hostes celestiais desempenharam um papel crucial na prisão de Azazel e Samiasa. Miguel e Rafael eram os líderes, mas não estavam sozinhos nessa missão. Anjos de todas as ordens se uniram em uma aliança divina para restaurar a ordem que havia sido corrompida pelos anjos caídos. Esses seres, que antes atuavam como guias e protetores, agora se viam na linha de frente de uma guerra espiritual. Sua força não vinha apenas da sua capacidade de combate,
mas de sua fidelidade absoluta ao Criador e ao propósito maior de restaurar a paz e o equilíbrio no universo. A lealdade das hostes celestiais era inabalável. Sob a liderança de Miguel, cada anjo sabia exatamente o que precisava ser feito. Não havia espaço para hesitação ou dúvida. Eles sabiam que a missão que tinham em mãos era sagrada, e qualquer erro poderia significar a permanência da corrupção na Terra. Rafael, com seu espírito de cura, liderava outra parte das hostes, garantindo que, após a batalha, a restauração pudesse acontecer de forma completa. Não era apenas uma guerra de espadas e escudos. Era uma batalha pela alma da humanidade. A magnitude da batalha foi algo nunca antes visto. As forças celestiais e as forças corrompidas dos anjos caídos se enfrentaram com uma intensidade que abalou os reinos espirituais e físicos. Cada golpe desferido, cada movimento das hostes celestiais era uma afirmação de que a luz prevaleceria sobre a escuridão. E, ao final, quando Azazel e Samiasa foram derrotados, a vitória não pertencia apenas a Miguel e Rafael, mas a cada anjo que lutou ao lado deles, cada ser celestial que deu sua parte para que o equilíbrio fosse restaurado. As hostes celestiais não apenas venceram a batalha, mas demonstraram que a força da união, da lealdade e da justiça divina é inquebrável. E embora a guerra tivesse sido vencida, eles sabiam que a missão maior ainda estava em curso. A Terra precisaria de tempo para se curar, e as hostes celestiais permaneceriam atentas, prontas para intervir sempre que o equilíbrio fosse ameaçado novamente. A batalha era apenas uma parte de uma história maior, uma história de redenção e restauração que continuaria a ser escrita. A queda de Azazel e Samiasa deixou uma marca profunda e irreversível na Terra. O conhecimento proibido que eles trouxeram corrompeu a humanidade de tal maneira que a civilização, outrora pacífica e em harmonia com o universo, se fragmentou em uma espiral de guerras e destruição. O impacto foi devastador. Onde antes havia entendimento, agora existia caos. Os humanos, fascinados pelo poder que os anjos caídos ofereceram, tornaram-se gananciosos e violentos, ignorando as leis da natureza e da espiritualidade que antes guiavam suas vidas. As civilizações que prosperavam com sabedoria e equilíbrio entraram em colapso, destruídas pelo uso imprudente do conhecimento das armas e das artes ocultas. Os ensinamentos de Azazel sobre o metal e a guerra criaram uma raça de guerreiros que se voltaram uns contra os outros. O que deveria ser uma evolução natural se tornou uma corrida pelo poder, pela supremacia, destruindo tudo que estivesse no caminho. A Terra, como resultado, ficou marcada por batalhas, com sangue derramado em todos os cantos do planeta, e as sociedades humanas perderam o senso de união e propósito. O impacto da queda dos anjos também se refletiu na natureza. A harmonia entre os elementos e as criaturas da terra foi rompida. As florestas queimavam, os rios secavam, e até os céus pareciam mais sombrios. Azazel e Samiasa não haviam apenas corrompido o espírito dos humanos. Eles desequilibraram o próprio mundo físico. A terra, que antes florescia, agora lutava para sobreviver. Era como se o planeta estivesse afundando sob o peso da corrupção que havia sido introduzida. E mesmo com os anjos caídos aprisionados, os efeitos dessa queda continuavam a ressoar. No entanto, havia esperança. Embora o impacto da queda tenha sido vasto, as forças celestiais estavam determinadas a ajudar a humanidade a se recuperar. Miguel, Rafael e as hostes celestiais sabiam que a restauração da terra levaria tempo, mas acreditavam que a justiça divina e a luz do conhecimento verdadeiro prevaleceriam. A captura de Azazel e Samiasa foi apenas o primeiro passo. O desafio agora seria ajudar a humanidade a se libertar da escuridão em que havia sido mergulhada e, assim,
retomar seu caminho em direção à luz. O livro de Enoque é uma das fontes mais fascinantes e enigmáticas sobre a queda de Azazel e Samiasa. Este antigo texto, reverenciado por algumas tradições e esquecido por outras, traz revelações que poucos conhecem. Nele, Enoque, o sagrado mensageiro entre o céu e a terra, relata os eventos que levaram à corrupção da humanidade e à rebelião dos vigilantes. Azazel e Samiasa são descritos como os principais responsáveis por disseminar o conhecimento proibido, trazendo à terra segredos que deveriam permanecer no domínio divino. O livro é, ao mesmo tempo, um relato de advertência e um guia espiritual. Enoque, em suas visões, descreve como Azazel ensinou os homens a arte da guerra e da destruição, enquanto Samiasa os incentivava a se afastar dos caminhos divinos. Mas o livro de Enoque não se limita a narrar a corrupção. Ele também revela os julgamentos divinos que caíram sobre os anjos caídos. As revelações que Enoque recebeu dos céus sobre a prisão de Azazel e Samiasa foram descritas em detalhes. Eles seriam aprisionados em abismos profundos, onde aguardariam até o julgamento final. Para Enoque, a queda desses anjos era não apenas uma tragédia, mas uma lição de que o poder sem responsabilidade leva à ruína. O papel de Enoque como intermediário foi crucial. Ele recebeu diretamente de Deus a missão de alertar a humanidade sobre os perigos do conhecimento corrompido. As revelações do livro mostram que, mesmo com Azazel e Samiasa presos, a influência deles continuaria a assombrar a terra por gerações. A advertência de Enoque não era apenas para aqueles que viveram em seu tempo, mas também para as futuras gerações. Seu objetivo era claro: proteger a humanidade da tentação de seguir os mesmos caminhos dos anjos caídos. As revelações do livro de Enoque ainda ecoam até os dias de hoje. Muitos acreditam que os ensinamentos de Enoque guardam verdades profundas sobre a batalha entre o bem e o mal. E para aqueles que se aventuram a estudar esse antigo texto, ele oferece uma visão única sobre o papel de Azazel e Samiasa na história espiritual da humanidade. Mas, mesmo com o conhecimento revelado, o mistério permanece. Até que ponto os efeitos da queda dos anjos ainda moldam o destino do mundo? A intervenção divina na queda de Azazel e Samiasa foi inevitável. A terra estava à beira do colapso, e a corrupção dos anjos caídos havia atingido proporções insuportáveis. A justiça de Deus não poderia ser ignorada. Os anjos, que foram criados para proteger e guiar, haviam se tornado instrumentos de destruição. E assim, a intervenção divina foi decretada. Era mais do que um ato de punição. Era um esforço para restaurar o equilíbrio do universo, para trazer ordem onde o caos havia se instalado. Deus, em sua sabedoria, não poderia permitir que a rebelião continuasse sem consequências. O julgamento dos anjos caídos foi rigoroso. Deus não apenas decidiu aprisionar Azazel e Samiasa, mas também decretou que seus seguidores enfrentariam o mesmo destino. Cada ação corrupta teria uma resposta divina. Enoque, em suas visões, testemunhou o momento em que Deus decidiu que a justiça deveria ser feita. Era uma justiça que transcende o simples ato de castigo. Era uma correção do curso natural das coisas, uma reafirmação de que o bem, no fim, prevalece sobre o mal. Os anjos caídos, que antes eram poderosos, agora enfrentavam o peso da justiça celestial. A intervenção divina também trouxe esperança para a humanidade. Embora o impacto da corrupção de Azazel e Samiasa fosse profundo, a humanidade não foi abandonada. Deus, em sua misericórdia, decidiu que os homens não seriam punidos pelos crimes dos anjos. Ao contrário, ele ofereceu à humanidade a chance de se redimir, de se afastar dos ensinamentos proibidos e retornar ao caminho da luz. A justiça de Deus era imparcial, mas também compassiva. Era uma justiça que buscava restaurar, não apenas destruir.
Mesmo com a prisão de Azazel e Samiasa, a missão de Deus na terra não estava concluída. A justiça divina continuaria a agir, guiando a humanidade para longe das trevas que os anjos caídos haviam semeado. Mas a lição era clara: aqueles que ousarem corromper a criação enfrentarão a intervenção de Deus e a justiça prevalecerá. A batalha pela alma da terra estava longe de terminar, mas a primeira grande vitória havia sido conquistada com a captura dos líderes da rebelião. A queda de Azazel e Samiasa não apenas corrompeu a humanidade, mas também deu origem aos Nefilim, os gigantes que habitavam a terra. Esses seres eram fruto da união entre os anjos caídos e as filhas dos homens, uma mistura proibida que trouxe caos e destruição ao mundo. Os Nefilim, com sua força descomunal e natureza violenta, dominaram a terra, espalhando o medo e a opressão por onde passavam. Eram símbolos vivos da corrupção que Azazel e Samiasa haviam semeado, seres que desafiavam as leis naturais e espirituais do universo. Esses gigantes não apenas governavam pela força, mas também pela crueldade. Eles destruíam tudo em seu caminho, construindo impérios de tirania e terror. Os humanos, impotentes diante de tal poder, sofriam sob seu domínio. Os Nefilim representavam o ápice da decadência que havia tomado conta da terra. Enquanto os anjos caídos corrompiam as mentes e almas, os Nefilim devastavam os corpos e as cidades. Cada passo dos gigantes era um lembrete sombrio de que a criação divina havia sido distorcida de forma irreversível. No entanto, a queda dos Nefilim estava escrita nas estrelas. A intervenção divina não apenas prendeu Azazel e Samiasa, mas também decretou o fim dos gigantes. O dilúvio, que se tornaria um dos eventos mais catastróficos da história humana, foi o meio pelo qual Deus decidiu purificar a terra. Os Nefilim, com toda sua força, não poderiam escapar do julgamento divino. As águas os varreram da face da terra, encerrando uma era de violência e desordem. A queda dos gigantes marcou o fim de um período de profundo desequilíbrio entre o céu e a terra. Mesmo após sua destruição, os Nefilim continuaram a ser lembrados como símbolos do que acontece quando o poder é corrompido. Eles são a lembrança viva de que, independentemente da força ou do poder, ninguém está acima da justiça divina. A queda dos gigantes foi um momento crucial para a restauração do equilíbrio no mundo, mas também foi uma lição eterna para a humanidade. A era dos Nefilim chegou ao fim, mas a história de sua queda serve como um aviso para as gerações futuras. A rebelião liderada por Samiasa e Azazel não foi isolada. Muitos outros vigilantes, fascinados pelo poder e seduzidos pela promessa de liberdade, seguiram o mesmo caminho de corrupção. Esses anjos, que outrora eram guardiões e protetores da humanidade, agora enfrentariam as consequências de seus atos. A queda de Samiasa e Azazel não foi apenas uma punição individual. Foi um alerta para todos os vigilantes que escolheram se rebelar contra as leis divinas. O destino deles estava selado, e a justiça que recaiu sobre os líderes da rebelião também atingiria seus seguidores. Cada um dos vigilantes que participou da corrupção da humanidade foi aprisionado em abismos profundos, assim como seus líderes. A prisão desses anjos não era apenas um castigo físico, mas uma separação definitiva entre eles e a criação que haviam traído. Eles, que um dia tinham sido portadores da luz divina, agora se encontravam envolvidos pela escuridão eterna, incapazes de voltar a influenciar o mundo. As correntes que os aprisionavam eram feitas do próprio poder celestial que eles haviam desafiado, e nenhum deles poderia escapar do destino que criaram para si mesmos. No entanto, mesmo com os vigilantes presos, a terra continuava a sentir os efeitos de sua rebelião. As sementes da corrupção que plantaram ainda floresciam, e a humanidade lutava para se libertar do conhecimento proibido que esses anjos haviam trazido.
A punição dos vigilantes serviu como um lembrete sombrio de que, uma vez que a ordem divina é violada, o equilíbrio é difícil de ser restaurado. A captura dos vigilantes foi um passo importante, mas o processo de cura para a humanidade seria longo e doloroso. As consequências para os vigilantes foram severas, mas justas. Eles se tornaram um exemplo eterno de que ninguém, nem mesmo os anjos, está acima da justiça divina. A história de sua queda e aprisionamento é uma lição não apenas para os seres celestiais, mas também para a humanidade. Os vigilantes caídos, que escolheram o caminho da corrupção, agora aguardam o julgamento final, onde suas ações serão finalmente pesadas e julgadas. E assim, enquanto a Terra continua a se recuperar, os vigilantes permanecem aprisionados, incapazes de interferir novamente no destino da criação. Com a prisão de Azazel, Samiasa e os outros vigilantes, a Terra começou lentamente a respirar de novo. A intervenção divina trouxe consigo uma promessa de restauração. O Criador, em sua infinita misericórdia, não abandonou a humanidade à escuridão. Em vez disso, ofereceu uma nova esperança, uma oportunidade para que os homens se afastassem do conhecimento corrompido e voltassem aos caminhos da luz. A restituição divina não era apenas uma correção do erro, mas um convite para um futuro renovado. Os arcanjos, especialmente Rafael, assumiram o papel de guiar a humanidade de volta ao seu propósito original. A humanidade, embora profundamente afetada pela influência dos anjos caídos, agora tinha a chance de reconstruir. A promessa de uma nova era clara. Com a prisão dos corruptores, a Terra poderia se curar. As civilizações que antes haviam se rendido à guerra e ao caos começaram a buscar paz e sabedoria. Embora o caminho fosse árduo, havia uma nova luz que guiava os humanos. Rafael, com sua missão de cura, trabalhou incansavelmente para ajudar a humanidade a se livrar das feridas espirituais deixadas pela rebelião. Ele sabia que a cura completa levaria tempo, mas a esperança era real. A restituição divina também trouxe novas proteções para a Terra. Os anjos, agora mais vigilantes do que nunca, garantiam que o equilíbrio não fosse novamente ameaçado. Miguel, com sua força e liderança, continuava a proteger a criação dos perigos invisíveis. O céu e a terra estavam em sintonia, e apesar das cicatrizes profundas, a criação caminhava em direção a um novo começo. As influências dos anjos caídos estavam sendo lentamente desfeitas, e a justiça divina restabelecia a harmonia que fora destruída. A promessa de uma nova era brilhava como um farol para todos os que ainda acreditavam na bondade e no poder divino. Essa nova esperança, porém, vinha com responsabilidade. A humanidade, que agora estava livre das garras de Azazel e Samiasa, precisava escolher sabiamente seu caminho. Os ensinamentos do céu eram claros. A verdadeira força não vinha do poder das armas ou do conhecimento proibido, mas da fé, da sabedoria e da conexão com o divino. A era de corrupção havia chegado ao fim, mas o desafio de manter a luz acesa estava apenas começando. A terra estava pronta para florescer novamente, e o futuro era brilhante, desde que a humanidade seguisse o caminho da verdade. Miguel e Rafael, os arcanjos que lideraram a batalha contra Azazel e Samiasa, são lembrados como os heróis eternos do céu. Suas ações, mais do que meros atos de guerra, foram gestos de profundo comprometimento com a justiça divina e com a proteção da criação. Miguel, com sua espada celestial, sempre foi o símbolo da força inabalável e da liderança destemida. Ele guiou as hostes celestiais com uma determinação inquebrantável, assegurando que o equilíbrio entre o bem e o mal fosse restaurado. Rafael, por outro lado, trouxe consigo a cura e a restauração, não apenas para os anjos, mas também para a humanidade. Miguel, desde o início da rebelião, sabia que sua missão ia além de simplesmente derrotar os anjos caídos.
Ele precisava garantir que a justiça fosse aplicada de forma impecável, sem falhas. Sua glória não vinha apenas de sua força física, mas de sua capacidade de liderar com sabedoria, escolhendo sempre o caminho que melhor servisse ao propósito divino. A figura de Miguel inspirava tanto os anjos quanto os humanos, lembrando a todos que o poder só é verdadeiro quando usado para servir à justiça. Sua lealdade ao Criador era inabalável, e isso fez dele uma lenda imortal no céu e na terra. Rafael, por outro lado, cumpriu um papel igualmente essencial. Enquanto Miguel lutava com espada em punho, Rafael se concentrava em restaurar o equilíbrio espiritual que havia sido destruído. Sua glória vinha da cura, da compaixão e da sabedoria que ele transmitia. Ele sabia que a humanidade, embora marcada pela corrupção de Azazel e Samiasa, tinha dentro de si o potencial para a redenção. Rafael foi, e sempre será, um símbolo de esperança, alguém que carrega o poder de curar até as feridas mais profundas da alma. Seu papel na história celestial é tão importante quanto o de qualquer guerreiro. Juntos, Miguel e Rafael se tornaram heróis eternos. Eles não apenas derrotaram os anjos caídos, mas também guiaram a criação de volta ao seu caminho de luz. Suas ações, que marcaram o fim da rebelião, são lembradas até hoje como exemplo de liderança, coragem e compaixão. No céu, seus nomes são pronunciados com reverência. Na terra, seus legados vivem nos corações daqueles que ainda buscam a verdade e a justiça. E assim, Miguel e Rafael permanecem como figuras eternas, guardiões da criação, prontos para agir sempre que o equilíbrio for ameaçado. O abismo, onde Azazel, Samiasa e os outros anjos rebeldes foram aprisionados, é mais do que um simples lugar físico. Ele é o destino final para aqueles que desafiaram as leis divinas, uma prisão eterna de onde não há retorno. O abismo, descrito como um lugar de escuridão e isolamento absoluto, é o oposto de tudo que os anjos rebeldes conheciam. Lá, onde a luz celestial mal consegue penetrar, eles são deixados para refletir sobre suas ações, completamente afastados do mundo que tentaram corromper. Cada segundo naquele lugar é um lembrete de que a justiça divina é inescapável. As correntes que os aprisionam são forjadas do próprio poder divino, impossíveis de serem quebradas. Esses anjos, que um dia foram gloriosos e poderosos, agora estão imobilizados, sem voz, sem influência, apenas aguardando o julgamento final. O abismo não é apenas um lugar de punição, é também um espaço de esquecimento, onde os anjos caídos estão fora do alcance de qualquer ser, incapazes de exercer o menor impacto sobre a criação. Essa prisão espiritual é uma separação total da presença divina, um estado de solidão eterna que nenhum ser, por mais poderoso que seja, pode suportar sem sucumbir à loucura. A simbologia do abismo é profunda. Ele representa a consequência última da rebelião, o fim trágico para aqueles que escolheram desafiar a ordem cósmica. Para Azazel, Samiasa e os outros, o abismo é um reflexo de sua própria corrupção. Eles, que tanto influenciaram e corromperam a terra, agora enfrentam um destino de vazio absoluto. Nenhum poder, conhecimento ou estratégia pode ajudá-los a escapar. O abismo é onde o orgulho e a ambição dos anjos caídos encontram sua resposta final, uma resposta de silêncio e escuridão. Mas o abismo não é o fim de tudo. Ele é apenas o estágio anterior ao julgamento final. No fim dos tempos, quando o grande julgamento acontecer, esses anjos caídos serão trazidos de volta para enfrentar suas ações diante do Criador. Até lá, eles permanecem aprisionados, sem chance de redenção ou influência sobre o mundo. O abismo os mantém contidos, longe do alcance da criação, até o momento em que a justiça divina os julgará definitivamente, e o ciclo de suas rebeliões será finalmente encerrado. Mesmo após sua prisão,
o legado de Azazel continuou a reverberar na terra. A influência do anjo caído era tão profunda que suas ações deixaram marcas indeléveis no comportamento humano. Os ensinamentos de Azazel, o conhecimento das armas, do metal, da guerra e da magia, continuaram a ser usados pelos homens, mesmo séculos depois de sua captura. O mal que ele semeou não foi apagado com sua prisão. Ao contrário, ele persistiu na forma de guerras, ambição e ganância que continuaram a dominar o coração dos mortais. A terra, por mais que tentasse se livrar da sombra de Azazel, parecia presa em um ciclo de destruição. O legado de Azazel se manifestava nas grandes civilizações que surgiram e caíram ao longo dos séculos. As armas que ele ensinou os homens a forjar foram usadas para construir impérios e, em seguida, para destruí-los. Nações que dominaram o mundo com base na força e na conquista seguiram o caminho que Azazel havia traçado para a humanidade. Sua influência era visível em cada ato de violência, em cada conflito que rasgava o tecido da sociedade. O mal persistia, não mais pela presença direta de Azazel, mas pelos ecos de seus ensinamentos, que haviam se infiltrado nas raízes da história humana. Mesmo com a prisão de Azazel, a batalha contra sua influência ainda era travada. Rafael e Miguel, sabendo disso, continuaram vigilantes, guiando a humanidade e tentando restaurar a ordem. Mas a luta contra o legado de Azazel era difícil, pois ele havia semeado suas ideias de forma tão profunda que muitos humanos não conseguiam perceber que estavam seguindo um caminho de corrupção. A persistência do mal que ele deixou na terra era uma lembrança constante de que, mesmo quando os líderes da rebelião celestial são derrotados, suas ideias podem continuar a viver. No entanto, havia esperança. A terra, apesar de marcada pelas influências de Azazel, ainda tinha o potencial para se redimir. A luz que os arcanjos trouxeram com a captura dos anjos caídos era uma promessa de que, com o tempo, o mal poderia ser superado. Embora o legado de Azazel fosse forte, ele não era invencível. A humanidade tinha dentro de si a capacidade de se libertar de seus ensinamentos e de se reconectar com os princípios da luz e da harmonia. O mal persistia, mas a luta pela redenção continuava. Desde os primórdios da criação, Rafael e Miguel desempenharam papéis cruciais na defesa da ordem divina. Mas, à medida que o fim dos tempos se aproxima, suas missões ganham ainda mais importância. Eles não são apenas guerreiros e curadores, mas também guardiões que asseguram que o plano de Deus se cumpra até o último momento. As profecias falam de um tempo em que os anjos caídos, aprisionados no abismo, serão chamados para enfrentar o julgamento final. Nesse cenário apocalíptico, Rafael e Miguel estarão à frente da batalha derradeira, prontos para garantir que a justiça divina prevaleça, assim como fizeram com Azazel e Samiasa. Miguel, o líder das hostes celestiais, será o primeiro a se levantar quando o caos tentar tomar conta da terra no fim dos tempos. Ele será o comandante supremo das forças divinas que lutarão contra as forças do mal, que tentam emergir uma última vez. Suas ações em tempos passados, como a prisão de Samiasa, foram apenas um prelúdio do que está por vir. No fim dos tempos, Miguel será chamado para liderar a batalha final, conhecida como Armagedon, onde a luz e as trevas se enfrentarão uma vez mais em um confronto decisivo. Rafael, o curador e restaurador, terá um papel igualmente importante. Ele não será apenas o guerreiro que enfrentará o mal, mas também o anjo que guiará a humanidade remanescente para a redenção final. Durante o fim dos tempos, Rafael estará ao lado daqueles que buscam a cura espiritual, oferecendo a restauração para aqueles que escolherem seguir o caminho da luz. Sua missão será garantir que, após a destruição causada pela batalha final, a terra possa ser restaurada e que a criação, agora purificada, floresça mais uma vez.
Rafael é, portanto, o símbolo de esperança em meio à devastação que o fim dos tempos trará. No fim dos tempos, Rafael e Miguel representarão as duas faces da justiça divina, a força implacável e a cura compassiva. Juntos, eles garantirão que o plano de Deus se cumpra e que a luz triunfe definitivamente sobre as trevas. Enquanto aguardam o momento do confronto final, eles permanecem vigilantes, observando o desenrolar dos eventos na terra e nos céus. Quando o momento chegar, não hesitarão em agir, pois sabem que seu papel é crucial para o destino de toda a criação. O fim dos tempos não será o fim da luz, mas o renascimento de uma nova era. A história de Azazel e Samiasa pode parecer distante no tempo, mas seus ecos ainda ressoam nas lutas espirituais que a humanidade enfrenta hoje. A corrupção que esses anjos caídos trouxeram à Terra é refletida nas tentações, nas escolhas difíceis e nas batalhas internas que cada indivíduo enfrenta. O conhecimento proibido, que uma vez levou a humanidade a se afastar da luz, ainda se manifesta em formas mais sutis. A busca desenfreada por poder, a ganância, o desejo de controlar o que está além do entendimento humano. A luta espiritual continua, e assim como no passado, as escolhas que fazemos moldam o nosso destino. No entanto, assim como na época dos anjos caídos, a redenção é sempre possível. Rafael e Miguel continuam a ser exemplos de que a luta pelo bem nunca está perdida. Eles mostram que, mesmo diante da corrupção e do caos, existe uma saída, um caminho de volta à luz. Hoje, a luta espiritual é menos visível, mas igualmente intensa. É uma batalha travada em corações e mentes, onde cada escolha pode aproximar a humanidade de sua redenção ou levá-la mais para longe. As histórias de Azazel e Samiasa servem como advertências, lembrando-nos de que, mesmo quando o mal parece prevalecer, a justiça divina está sempre presente. Em tempos modernos, as lições dessa antiga rebelião ainda são aplicáveis. A luta contra o mal, contra as influências corruptoras, é uma batalha diária. Cada um de nós carrega dentro de si a capacidade de escolher entre a luz e a escuridão, entre a criação e a destruição. E assim como os humanos da época de Azazel, ainda enfrentamos a tentação de usar o conhecimento de forma egoísta e destrutiva. No entanto, a esperança permanece viva. A presença divina, representada por Rafael e Miguel, continua a guiar aqueles que buscam a redenção, mostrando que, independentemente de quão profunda seja a queda, há sempre um caminho de volta. A luta espiritual é uma constante, e a história de Azazel e Samiasa é um lembrete de que a jornada da humanidade está longe de terminar. A batalha entre o bem e o mal não se dá apenas em grandes eventos apocalípticos, mas nas pequenas decisões do cotidiano. A redenção está ao alcance de todos, mas exige esforço, fé e a disposição de resistir às influências que nos afastam da luz. Ao refletirmos sobre o passado, podemos encontrar as chaves para vencer as batalhas do presente e garantir que, no fim, a luz prevaleça sobre qualquer sombra que tente obscurecer o caminho. A natureza dos anjos caídos, como Azazel e Samiasa, é um paradoxo fascinante entre a luz e as trevas. Eles não nasceram corrompidos. Ao contrário, foram criados como seres de pura luz, destinados a cumprir propósitos divinos na Terra. No entanto, o livre-arbítrio, o mesmo presente dado aos humanos, permitiu que esses anjos tomassem suas próprias decisões. E foi essa liberdade que os levou à rebelião. Azazel e Samiasa escolheram se afastar da luz, atraídos pelas tentações do poder e da influência sobre a humanidade. Eles são a personificação de como até os seres mais elevados podem se desviar de seu caminho. Esse equilíbrio delicado entre luz e trevas é uma característica essencial dos anjos caídos. Eles não são completamente malignos. Sua essência ainda carrega fragmentos da luz que outrora os definiu. No entanto, suas ações
marcadas pela corrupção e pela transgressão, os afastaram irremediavelmente da graça divina. A natureza dual dos anjos caídos reflete a batalha eterna entre o bem e o mal, não como opostos absolutos, mas como forças em constante tensão, onde cada escolha pode inclinar a balança para um lado ou para o outro. Azazel, por exemplo, usou o conhecimento divino para fins destrutivos, enquanto Samiasa explorou a liderança para incitar a revolta. A queda desses anjos serve como um lembrete poderoso de que o livre-arbítrio é uma dádiva, mas também uma responsabilidade. Eles não foram forçados a se rebelar, mas escolheram seguir um caminho de escuridão, acreditando que poderiam se tornar deuses sobre a criação. Essa escolha os transformou, distorcendo a luz que possuíam em uma sombra que espalhou caos pela terra. No entanto, a tensão entre luz e trevas em sua natureza sugere que, em algum lugar dentro deles, ainda existe a lembrança do que foram antes da queda. Esse conflito interno, porém, é sufocado pelo orgulho e pelo desejo de poder que os consumiu. A natureza dos anjos caídos é um espelho para a humanidade. Assim como eles, os humanos também têm dentro de si tanto a luz quanto as trevas, e as escolhas que fazem determinam qual dessas forças prevalecerá. A história de Azazel e Samiasa nos ensina que até os seres mais poderosos estão sujeitos às consequências de suas decisões. O equilíbrio entre a luz e as trevas não é algo que pode ser mantido sem esforço. A luta entre essas forças é constante, e aqueles que escolhem a escuridão inevitavelmente enfrentarão as consequências de sua escolha, assim como os anjos caídos enfrentaram. A batalha entre o bem e o mal, personificada por Azazel, Samiasa e os arcanjos Miguel e Rafael, é uma história que nunca realmente termina. Embora os anjos caídos tenham sido derrotados e aprisionados, o mal que eles semearam continua a existir, se manifestando nas lutas espirituais que a humanidade enfrenta diariamente. O bem e o mal não são forças fixas. Eles estão em constante conflito, movendo-se através das decisões que cada indivíduo faz, das escolhas que guiam o coração. Essa batalha, invisível aos olhos de muitos, é o cerne da experiência humana e da criação divina. O aprisionamento de Azazel e Samiasa foi uma grande vitória para o céu, mas também um lembrete de que a luta pela justiça nunca termina. A luz e as trevas continuam a se enfrentar em várias formas, não apenas em batalhas épicas, mas também nas pequenas ações do dia a dia. Miguel e Rafael, com suas espadas e suas curas, representam a força da justiça divina, sempre pronta para intervir quando o equilíbrio está em perigo. Porém, o verdadeiro poder dessa batalha reside nas mãos da humanidade, que tem a escolha de seguir o caminho da luz ou sucumbir às trevas. A batalha espiritual que começou com os anjos caídos ainda reverbera através do tempo. Ela não é apenas um conto distante, mas uma realidade que afeta o presente e moldará o futuro. A esperança é que, assim como no passado, a luz sempre encontrará uma maneira de prevalecer. Mas a história não é apenas sobre vitória. É sobre luta, sacrifício e a necessidade constante de vigiar o caminho. O bem e o mal são forças que, apesar de antigas, continuam a definir os destinos de todos que habitam o cosmos. A luz sempre teve o potencial de vencer, mas o esforço contínuo para mantê-la viva é o que define a verdadeira natureza dessa batalha eterna. Enquanto houver almas dispostas a lutar pela justiça, a verdade e a redenção, o mal nunca poderá realmente triunfar. A captura de Azazel e Samiasa foi apenas uma parte de uma história muito maior. Uma história que continua até os dias de hoje e que todos nós, de alguma forma, ajudamos a escrever. Afinal, o fim da batalha ainda está distante e o desfecho, em grande parte, depende das escolhas que ainda faremos.
Tem interesse em aprender a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.